Olá, saudações a todas as pessoas presentes e participantes aqui na quinta semana pedagógica Moonshot. Sejam todas muito bem-vindas. Quero agradecer ao convite aos professores Marlon Tomazinho e a professora Roberta e garantir a vocês, professores incríveis, que eu estou sempre à disposição. Obrigado pelo convite e hoje falaremos sobre inteligência artificial, ChatGPT e a educação. A nossa pauta inclui um tratamento sobre conceito de inteligência artificial, depois a gente caminha para os tipos e depois para as ciências envolvidas na inteligência artificial e, por fim, entramos efetivamente nessa inteligência artificial particular, que é o ChatGPT, e a educação e como isso pode contribuir para o sucesso dos nossos professores. Muitas vezes você já se perguntou o que é inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial é um ramo de estudo e pesquisa da computação que busca caminhos para imitar o funcionamento dos neurônios humanos em máquinas e, com isso, resolver diversos problemas com base no comportamento humano através de mecanismos matemáticos e lógicos. Na verdade, inteligência artificial é um conceito que pode ser visto como esse slide apresenta. Inteligência artificial é uma área de estudo que se preocupa em desenvolver sistemas capazes de executar tarefas que requerem inteligência humana. Então, a inteligência artificial está baseada em algoritmos que são projetados para imitar a forma como o cérebro humano funciona. Quando nos referimos à inteligência artificial como uma tecnologia e não um conceito, é certo dizer que ela é feita através de algoritmos computacionais, ou seja, instruções escritas que devem ser seguidas pelo computador a fim de que ele execute uma determinada tarefa. Mas esses algoritmos são feitos de um modo diferente para que as respostas da máquina se aproximem ao máximo de como seriam as respostas de um cérebro humano, ou seja, menos lineares e constantes. Por exemplo, o computador pessoal foi programado para responder de forma linear e constante a certos comandos, como ligar e desligar ao apertar um determinado botão, mas isso não o torna inteligente. Ele apenas obedece comandos pré-determinados. Já as programações feitas dentro dos parâmetros de inteligência artificial utilizam algoritmos inteligentes, possibilitando que uma máquina ou uma ferramenta sejam capazes de interpretar os dados, as situações e o contexto, respondendo de um modo diferente em cada caso e ainda aprender com cada um deles para aplicar no momento seguinte. Cada programa computacional realizado é chamado de um modelo ou uma modelagem matemática, e cada um deles equivale a um propósito diferente, destinado a interpretar características de imagem, de áudio, texto, etc. É possível integrar essas modelagens de diversas formas, seja através de matemática pura e simples ou de forma mais complexa, pois essa integração varia de acordo com a criatividade de quem está criando a inteligência artificial. Podemos fazer aqui uma diferença entre a inteligência artificial versus a programação. De toda forma, vamos usar um computador, ou vamos chamar o computador simplesmente de máquina. Mas veja, quando um computador é programado para responder determinados comandos ou seguir uma sequência de comandos, ele pode fazer atividades complexas, porém não se trata de inteligência artificial. Ele simplesmente segue comandos que o programador, o analista e os profissionais da área de programação desenvolveram para ele. É um fluxograma que diz passo a passo o que a máquina deve fazer mediante uma linguagem de programação. Essa programação, ela não se aplica à inteligência artificial nesse formato. A inteligência artificial também usa uma máquina, mas treina essa máquina para reconhecer um determinado padrão. Uma máquina pode ser treinada para ver milhares de fotografias de cachorro. O resultado da inteligência artificial
é saber reconhecer num momento seguinte se aquilo se trata de uma fotografia de um cachorro ou não. Percebe que nuances, posições, olhos fechados e abertos, todas essas coisas a máquina aprendeu com as milhares de fotografias que ela viu antes e que sabidamente eram fotografias de cachorro. Perceba então que não é uma programação linear, é uma programação sim, mas é um aprendizado de máquina. E esse aprendizado pode ser estendido para N possibilidades. Dessa maneira, fazemos uma diferença entre a programação de uma máquina e a aprendizagem de uma máquina. Essa aprendizagem de máquina é uma inteligência artificial, enquanto que uma programação não necessariamente é uma inteligência artificial. Ainda nessa área conceitual, uma pergunta que pode surgir é como é criada a inteligência artificial, né? Uma tecnologia baseada em inteligência artificial é criada através de programação computacional, como já foi mencionado. Mas isso é feito dentro de parâmetros diferentes da programação convencional. É preciso utilizar um conjunto de técnicas e recursos que utilizarão os cálculos para aprender e não apenas responder a comandos. O aprendizado acontece quando a máquina ou ferramenta encontra o cálculo que resolve determinado problema. E cada novo cálculo ou aprendizagem vai sendo armazenado para ser utilizado em situações futuras. Mas o que foi interpretado pela programação da inteligência artificial foi uma probabilidade estatística. Então, estatística é um elemento fundamental dentro da inteligência artificial. Então, o que é necessário para criar uma inteligência artificial? Basicamente, para criar uma inteligência artificial é necessário apenas ter uma máquina, um computador, capaz de fazer cálculos e executar os modelos ou as modelagens matemáticas de forma contínua. É possível fazer isso em um servidor local ou na nuvem, mas quanto menos recursos e menor capacidade de armazenamento, mais tempo será necessário para criar uma inteligência artificial. A inteligência artificial se locupletou das capacidades de computação dos últimos tempos. Ainda nessa área dos conceitos sobre inteligência artificial, uma pergunta recorrente é: quais são as formas de treinar, já que a inteligência artificial é uma máquina treinada, né? Quais são as formas de fazer isso? Olha, a aprendizagem de uma inteligência artificial ocorre de forma semelhante à do ser humano. Por isso, além de aprender por meio da realização de cálculos, ela também aprende através de informações e dados fornecidos por quem a está treinando e também por meio da interação com os usuários. A maneira com que ela é treinada depende da forma como o algoritmo é construído e pode ser de três tipos, então. Pode ser do tipo supervisionada. Nesse caso, a pessoa que está treinando diz para a inteligência artificial qual é a resposta que quer que ela dê. Percebe o seguinte: é importante para a inteligência artificial ter dados para treinar as máquinas. Bom, um outro tipo é a semi-supervisionada. E desse modo, a pessoa que está treinando, por exemplo, pega algumas amostras e informa para a inteligência artificial que essas 1000 amostras são fotografias de gatos. Pega outras e informa que são 1000 fotografias de cachorro. E pega outras e não diz nada. E a inteligência artificial, usando as amostras de gato e de cachorro, faz sozinha a classificação daquelas que não foram identificadas inicialmente. E a não supervisionada é mais uma forma, né, de treinar a inteligência artificial, e nesse caso, a pessoa não diz nenhuma resposta e deixa que a inteligência artificial responda sozinha. Bom, como já havia citado aqui anteriormente, a inteligência artificial precisa de várias outras ciências para que ela aconteça. Então, vamos chamar esse assunto de a interdisciplinaridade da inteligência artificial. Ela precisa de ciência da computação e precisa
das pessoas com conhecimento na área de ciência da computação, que envolve hardware, que envolve software, que envolve redes, que envolve bancos de dados, e toda a ciência da computação em si, algoritmos e lógica, né? E isso se associa com a matemática, e aí precisa de todos os profissionais de matemática com conhecimento matemático robusto para contribuir com a inteligência artificial. Precisa de estatística e o funcionamento e os modelos estatísticos baseados em matemática e lidados por estatísticos para ajudar nessa interdisciplinaridade da inteligência artificial. A ciência da psicologia entra também nesse contexto devido à sua interface comportamental, né? E o ser humano, então, precisa também de todos os profissionais com conhecimento de psicologia para contribuir com a inteligência artificial. A filosofia, a neurociência e as engenharias todas, elétrica, eletrônica, mecânica. Quando se trata de impulsos elétricos, precisamos dos engenheiros elétricos. E isso nos leva à eletrônica, à mecânica, para fazer os robôs, as peças físicas, o hardware. E todo o pessoal da engenharia de software. Então, a inteligência artificial é um conjunto interdisciplinar de ciências que se unem para obter um resultado positivo na aplicação de inteligência artificial. Bom, esse sujeito aí é o Alan Turing, ele é matemático britânico, pioneiro da computação e considerado hoje o pai da ciência computacional e da inteligência artificial, né? E o que ele fez de muito importante na sua vida profissional e acadêmica foi desvendar o enigma, que era uma máquina que cifrava códigos e enviava para os alemães no front, e isso movimentava todo o exército alemão. Quando Alan Turing decifrou quais eram as verdadeiras mensagens que estavam por trás das mensagens cifradas, isso trouxe uma vantagem muito grande e que concluiu, né, levou ao fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o Alan Turing. Ele também fez o teste de Turing, fez a máquina Turing, enfim, é uma pessoa considerada importantíssima no contexto computacional, bem como no da inteligência artificial. Bom, então dessa maneira chegamos ao ChatGPT, que é um tipo de inteligência artificial, e a educação. E aqui nós tentaremos falar sobre o ChatGPT, o uso do ChatGPT por professores, por alunos e como essa sinergia pode ser útil para a aprendizagem. Então, use o ChatGPT como uma ferramenta de pesquisa que traz resultados mais complexos e específicos do que o Google ou qualquer outro. Então, o ChatGPT é uma inteligência artificial que foi treinada até 2021 com imensidão de dados disponíveis na internet. Seja lá como for, seja a pergunta que você fizer, sempre haverá uma resposta do ChatGPT. E esse é um alerta importante. Se sempre haverá uma resposta, nem sempre essa resposta será a melhor resposta. E isso quer dizer o quê? Que o professor, que se utilizar do ChatGPT, deve, antes de pegar o resultado para a sua utilização, deve fazer uma triagem. Então, o ChatGPT não é alguma coisa para se fazer uma pergunta, pegar a resposta e enviar para os alunos sem a sua intenção, sem a sua transformação. Então, não seja preguiçoso. Use o ChatGPT como seu estagiário de luxo, um grande amigo e com grande conhecimento no que já existiu, mas esteja sempre consciente que a sua participação, percebe? Então, não dá para acreditar ou não dá para usar a resposta do ChatGPT sem o seu trabalho. O ChatGPT não é alguma coisa que vai te responder e você vai pegar a resposta e enviar para alguém. Isso não serve. Não faça isso. Mas, usando de maneira intencional, o ChatGPT vai te ofertar N possibilidades. Eu vou falar aqui de algumas, mas com certeza
você terá muitas outras à sua disposição. Aqui, na sequência, use o ChatGPT para gerar perguntas disparadoras para auxiliar na aprendizagem por projetos. Então, nós lembramos aqui que a aprendizagem por projetos, a primeira fase, uma das primeiras fases dela, é o professor estabelecer, junto com os seus alunos, uma pergunta disparadora de todo o processo que virá dali para frente. E o ChatGPT pode ser inspirador em relação a essa pergunta, em relação a gerar essas perguntas. Então, use para isso. Vale a pena tentar, vale a pena usar o ChatGPT nesse sentido. Use-o também para pedir ajuda com problemas complexos, especialmente quando não se sabe bem por onde começar ou por onde começar. Uma pesquisa exploratória, por exemplo, pode começar com uma pergunta feita ao ChatGPT, cujo resultado pode gerar novas perguntas, e essas novas perguntas podem gerar outros entendimentos, outros insights, e assim sucessivamente os resultados serão positivos. Use o ChatGPT para gerar resenhas e resumos de textos grandes e complexos. Copia no chat e pede para que aquele texto seja resumido, e aí pode até dizer que ele deve ser resumido em 4 páginas, ou que tenha 10.000 caracteres, coisas dessa natureza que podem ser especificadas para o ChatGPT. Use também o ChatGPT para promover debates. Os alunos de um lado, a inteligência artificial de outro, os alunos colocam seus pontos de vista para a inteligência artificial e pedem a ela para refutar. Tudo isso intermediado pelo professor produz um debate rico para a ampliação do conhecimento dos alunos. Bom, use o ChatGPT também para pedir auxílio para suas atividades diárias como educador, como, por exemplo, ajudar a fazer um plano de aula sobre um determinado assunto. E isso pode ser feito muito rapidamente. No entanto, de novo, não vale pegar o resultado do ChatGPT e colocar na pasta e está resolvido e aplicar aquilo. Claro que não. Vai precisar da sua atenção em cima do que o ChatGPT te deu para que realmente aquilo ali seja útil para você. E, eventualmente, tem alguma frase, alguma linha ou alguma coisa que você não vai tratar, ou que você não quer tratar, ou que já tratou numa aula anterior. Então, basta retirar daquilo ali. Mas não use o resultado do ChatGPT pura e simplesmente e diretamente. Isso seria muito ruim. Também use o ChatGPT para combinar os trabalhos de alunos individuais e de grupos após serem feitas essas construções separadamente. E isso significa o quê? Um conjunto de textos de alunos individualmente podem ser juntados e resumidos e transformados, interpretados e reescritos pelo ChatGPT, fazendo a união, fazendo a junção, fazendo a combinação, produzindo um texto final. Então, também depende sempre da intencionalidade pedagógica. Continuando aqui, use o ChatGPT para conseguir exemplos de curadoria específica. Ok? Então você tem um assunto, você, professor, vai se embrenhar naquele assunto, use o ChatGPT para fazer essa curadoria para os seus alunos mediante a sua intenção. E o ChatGPT, então, pode se transformar em um grande ajudante do docente, pode ser um estagiário de qualidade, pode ser um amigo que sabe muita coisa, pode ser uma máquina que te dá resultados muito rápidos e que esses resultados não podem ser usados pura e simplesmente no seu trabalho, né? Vale muito a pena prestar atenção no resultado e verificar se aquele resultado está de acordo com a sua intencionalidade pedagógica. Uma maneira de se comunicar com a inteligência artificial do ChatGPT é por meio da criação de prompts, uma frase ou uma pergunta que você faz no chat para que o ChatGPT te dê, então, o resultado. Agora, se esses prompts, se essa frase, se essa pergunta for assertiva, bem elaborada, bem conduzida, a probabilidade é que o ChatGPT vai te dar um resultado muito melhor. São perguntas que vão orientar a construção da sua pergunta para o ChatGPT. Então,
elabore a sua pergunta de tal forma que seja um texto que diga quando aquele fato ocorreu, onde aquele fato ocorreu, por que aquele fato ocorreu, né? O que aquele fato trazia, dizia ou estava relacionado, como que aquele evento ocorreu e quem estava envolvido no evento. Juntando esse 5W2H aqui, na construção do prompt, ele pode ser mais assertivo e assim o ChatGPT te dá um resultado mais adequado para a sua atividade. Lembre-se o seguinte, mesmo utilizando essa técnica, o resultado do ChatGPT sempre precisa ser curado, elaborado, certificado, cientificado por você. Você, professor, pode usar e deve usar o ChatGPT para se inspirar, para obter resultados rápidos e para obter uma infinidade de assuntos com muita assertividade e velocidade. Mas não use o resultado do ChatGPT diretamente, sem a sua supervisão, diretamente para os seus alunos. Nunca. E essa é uma boa técnica para se construir o prompt. Então, de fato, funciona assim. Você usa o 5W2H para construir a pergunta que o ChatGPT vai te responder. Permita que os seus alunos usufruam do ChatGPT. Isso vai ser muito útil para eles e para você. E é mais próximo do mundo que eles vão viver num futuro do que para o seu mundo de professor hoje. Muito obrigado, esses são os meus contatos. Sinta-se à vontade para falar comigo sempre que desejar. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.